bom dia. Bom dia para quem está assistindo a gente em casa também na transmissão. Para quem não me conhece, meu nome é Axel, Axel mesmo, nome mais diferente. Eu sou seminarista e diácono aqui da igreja. Antes da gente começar, eu quero liberar as crianças de 3 a 10 anos. A Bárbara vai levar, você é Bárbara? Sim, só seguir a Bárbara, acompanhar. A Bárbara é uma professora muito competente. Suas crianças vão estar seguras com ela, além de aprender também, gente. Quero pedir para quem ficou aqui para colocar o celular no silencioso. Antigamente a gente tinha um videozinho que passava ali, né? Eu pedia para botar o celular no silencioso. Vocês conseguem fazer assim, mostrar o telefone para eu ver? Não é para mostrar que está botando no silencioso não, tá, gente? Só para eu poder ver, ó. Tô vendo muito telefone, legal. Bacana. Fica tranquilo que eu não tenho conchavo com ninguém, vocês vão continuar com o telefone de vocês, é seguro aqui dentro, ninguém vai fazer a limpa, tá? É incrível como que a tecnologia vai evoluindo, né? Vai evoluindo com muita rapidez. É muito difícil a gente ter alguém aqui ou até em outro lugar com aqueles aparelhos antigos, né? Aqueles celulares antigos. Quem lembra aquele Motorola V3, aquele que era de flip, que o pessoal usava muito? Aquele mais antigo, aquele Nokia que tinha um joguinho da cobrinha. Não tinha nem cor aquele negócio, não era azul, um verde, mas não era colorido. À medida que os smartphones foram lançados, a gente foi trocando esses aparelhos antigos pelos nossos smartphones, esses que vocês mostraram, esses que vocês têm em casa. Tem gente que tem até mais de um. É o ciclo natural das coisas. A vida é assim que a vida funciona, a gente vai evoluindo. A gente progride. É impensável nos dias de hoje termos pessoas que prefiram utilizar aqueles celulares antigos em vez dos smartphones. Eu falo sobre preferência, não é sobre necessidade, tá, gente? Eu sei que tem gente que não tem condição de ter um smartphone, então acaba utilizando aquele antigo que dá para fazer ligação, SMS. Tem gente até que não sabe nem ler, então o smartphone fica muito complicado da pessoa ter. Aí ela usa só aquele com teclado alfanumérico que só faz ligação e pronto. Mas eu falo sobre preferência mesmo, tendo em vista que todos os benefícios que os smartphones têm sobre aqueles celulares antigos. Aqueles celulares antigos eles usavam para ligação, SMS, que eles chamavam de torpedo, calculadora às vezes e rádio FM, botava um fonezinho, às vezes nem fone tinha, e eu via. Os smartphones, além deles executarem todas essas funções que os celulares antigos executavam, eles têm mais bilhões de funcionalidades, a gente pode dizer assim. Eu não estou vendendo telefone aqui, tá bom, gente? Eu só estou fazendo comparações. Da mesma forma, gente, que é inimaginável aparecer gente com aquele celular antigo aqui hoje, também é inimaginável acreditar que existam pessoas no nosso contexto, tá? No nosso contexto aqui, que tenham por preferência viver sem energia elétrica. Naquela época, quando ainda não havia energia elétrica, caraca, eu cheguei aqui, parecia a voz de Deus. Quando ainda não havia energia elétrica, as pessoas viviam normalmente para o contexto delas. Mas tudo mudou quando a energia elétrica chegou. As ruas elas não são mais tão perigosas, elas são iluminadas, as casas também são iluminadas agora. A carne agora não estraga tão fácil, você não precisa botar no sal e enterrar para poder conservar, você tem uma geladeira. O banho não precisa ser sempre frio, eu sei que tem gente que gosta, que eu já detesto. A gente tem ar-condicionado, micro-ondas, ventiladores, televisões, computadores, ferros de passar roupa, prancha de passar no cabelo, internet, lavadora de roupas, entre outros bilhões de coisas, além do celular. Isso foi um avanço que a gente teve quando a eletricidade chegou, e a gente tem muitas e muitas e muitas outras coisas. Vocês podem até enumerar se quiserem. O que eu quero dizer é que existem coisas que chegam em nossas vidas e transformam tudo ao redor. E o reino de Deus é uma delas. Além de ser a mais significante de todas. Todas as coisas citadas, elas não se comparam em valor, importância, grandeza, profundidade. E eu não estou dizendo aqui que o reino de Deus e o celular é a mesma coisa.
que o reino de Deus é smartphone ou que o reino de Deus é energia elétrica é a mesma coisa, tá, gente? Não estou dizendo isso. A comparação sobre as coisas, ela só é válida quando ela é utilizada como uma ferramenta capaz de abrir a nossa compreensão. Nesse caso em específico, eu estou trazendo algo próprio da nossa vivência e contexto para facilitar a nossa compreensão sobre algo que a gente não pode ver. Como, por exemplo, Jesus comparou o reino de Deus a um homem que semeou boa semente em seu campo, a um grão de mostarda, a um tesouro escondido no campo, a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, um negociante que procura boas pérolas. Enfim, nos evangelhos você vai encontrar, ou até já encontrou, Jesus fazer essa comparação muitas e muitas vezes. A maioria delas está no capítulo 13 de Mateus, mas você encontra isso em Mateus, Lucas, se quiser dar uma olhada na sua Bíblia. Uma outra coisa que a gente viu Jesus falando muitas vezes é que o reino de Deus chegou. Você tem um exemplo básico no Mateus capítulo 4, versículo 17, aquela frase famosa: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Ele faz a pregação semelhante de João Batista nesse contexto, com a frase. Assim como eu usei de comparação que a chegada da energia elétrica mudou a vida toda das pessoas que tiveram contato com ela, de forma muito mais intensa e profunda se dá com a chegada do reino de Deus. Eu queria que vocês lessem comigo o texto de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. São 2 versículos só. A gente tem ali, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Eu quero orar com vocês antes da gente prosseguir. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo. Eu peço que mais uma vez a tua voz seja ouvida no meio de nós, mais uma vez o teu Espírito sensibilize o nosso coração e que a nossa compreensão sobre o teu Evangelho, a tua mensagem seja clara para a gente hoje. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que eu consiga falar as palavras da melhor maneira, que os ouvidos das pessoas que estão aqui presentes, das pessoas que estão em casa, sejam abertos e sensíveis mesmo à tua mensagem. Em nome de Jesus, que a tua misericórdia esteja sobre nós. Amém. Vamos ler mais uma vez? Interrogado pelos fariseus sobre como o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Quando os judeus ouviam falar sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, você pode ver das duas formas na sua Bíblia, e elas significam a mesma coisa, tá, gente? Eles tinham em mente a ideia da Shalom, que resumidamente seria o estabelecimento do reino de Deus na figura do Messias, reinando sobre todas as nações e tendo Israel como centro e seu povo eleito, onde as nações o serviriam em um período de paz e prosperidade eterna. Israel seria exaltado como povo eleito do Senhor, frente às outras nações, tendo lugar de destaque. Por conta disso, a gente vê nos evangelhos algumas vezes a ideia de que a multidão queria coroar Jesus. A multidão tentou fazer Jesus se tornar rei. Ao que parece, eles tinham a ideia de que Jesus, como rei, ele sairia vencedor de uma hipotética batalha contra os romanos, libertando eles da submissão a Roma e inaugurando o reinado eterno do Messias. O Messias que eles esperavam sobre as descrições dos profetas antigos, tendo como exemplo o texto de Daniel 7, versículo 13 e 14, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com um filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Essa era a ideia que eles tinham de um reinado messiânico e de um Messias, como ele viria. Ele inauguraria o reino. Eles esperavam um Messias que eles acreditavam que precisavam. Não sei se ficou claro para entender. Mas a descrição da primeira vinda de Jesus, a primeira vinda do Messias, não era sobre essa. Era sobre o servo sofredor, descrito em Isaías capítulo 53. Um texto bem conhecido.
eles não reconheceram Jesus como Messias prometido. Afinal, o Messias deveria vencer sobre os adversários de Israel. Tão pouco eles entendiam o significado das palavras de Jesus sobre o reino de Deus. Para a multidão, como poderia ter chegado o reino de Deus se eles ainda estavam sendo dominados por uma nação estrangeira? Para a elite, fariseus e saduceus, como o cara da palestra seria o Messias prometido? Olha de onde ele vem, olha como ele anda, olha com quem ele anda, olha como ele ignora as tradições. É certo que o reino de Deus não vem com ele, porque ele não é o Messias. Essa é a visão deles. Vocês já se questionaram se essa frase, o reino de Deus chegou, ela é de fato verdade? Ela é verdadeira? São coisas a se pensar, gente. Afinal, como a realidade de miséria que a gente vive pode ser a realidade do reino de Deus? Há quem diga que uma vida de paz e prosperidade, como pessoas que vivem em mansão, piscina, e tem um monte de comida, e faz e acontece, seria a realidade de Deus, mas uma realidade de miséria não. Há quem pense assim. Eu não estou afirmando aqui que a nossa realidade não é a realidade do reino de Deus, tá, gente? Para ficar claro. É só uma figura de linguagem que eu estou usando. Há quem veja dessa forma. Mas se a gente considerar as coisas visíveis como indicativos da chegada do reino de Deus, a gente vai cair no mesmo erro sobre o qual Jesus alertou naquele texto. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Algumas traduções dizem em vocês ou no meio de vocês. O reino de Deus não estava dentro dos fariseus, mas próximo deles. O reino de Deus se fazia presente ali na figura de Jesus. Jesus é a personificação do reino de Deus. Jesus é a vontade de Deus feita na terra, assim como é no céu. Da mesma forma, hoje, o reino de Deus não é algo que venha com aparência exterior, mas ele é manifesto com a presença de Deus em nós, na igreja. Não se deixe enganar por aquilo que se vê, gente. Toda vez que eu faço pregação, eu sempre falo sobre isso, sobre a gente não se atentar para as coisas visíveis, porque isso é muito marcante para mim, isso mexe muito comigo. Eu sempre repito para que isso seja internalizado em vocês também, porque eu não sei como que é a vida de vocês. Então, não se deixe enganar por aquilo que se vê. A realidade visível, ela nos mostra muitas coisas. O resultado da corrupção humana, a opressão de uns sobre os outros, violência, falta de empatia. A gente tem um monte de exemplos sobre aquilo que a gente vê. Mas em todas as coisas a gente vê a marca do pecado, que opera em todos os homens. Contudo, a graça de Deus é vista e manifesta em nós, nos seus filhos, a sua igreja. Nós somos agentes do reino de Deus, comissionados pelo próprio Rei, que possui toda a autoridade no céu e na terra. O texto de Mateus 28, versículo 18 ao 20, diz isso. É a grande comissão, um texto bem famoso também. Aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Toda a autoridade foi dada, no céu e na terra. É o próprio Rei que comissiona a gente. Por conta disso, eu peço que vocês sempre estejam refletindo e pensando sobre a fé que vocês têm. Por conta de tudo isso, da grande comissão, do que a fé nos impulsiona a fazer, a gente tem a verdade de que a fé cristã não pode ser vivida de qualquer forma. E eu não falo aqui sobre um legalismo, sobre o que você precisa fazer para ser aceito por Deus. Claro que não, mas como você responde a essa graça que te alcançou. Não como alguém que quer compensar alguma coisa, ou devolver a Deus aquilo que Deus deu. Mas como que você responde em amor e em gratidão àquilo que Deus fez por você? Como que isso te move? Como que isso te impulsiona? Tem uma música que eu gosto bastante, ela é em inglês, a música se chama Everything, da banda Lifehouse. Tinha até uma esquete muito famosa que o pessoal fazia antigamente sobre ela, que eram os pecados que pegavam as pessoas, a pessoa ela ficava tentando voltar para Jesus, enfim. Se vocês não conhecem, pode ser muito bom vocês jogarem no YouTube, ela é fantástica. Mas a música, ela tem uma parte que ela fala assim:
como eu posso estar aqui contigo e não ser movido por ti? Como você pode estar junto com Deus, pode ter sido alcançado pela graça de Deus, estar em comunhão com a Igreja de Cristo, ter o Espírito Santo e ainda assim não ser movido por Deus? Isso é uma coisa a se pensar. Não tem essa possibilidade. Se você é nascido de novo, nascido do céu, cidadão do reino de Deus, comissionado pelo próprio rei a ir e fazer discípulos, ensinar as pessoas sobre aquilo que ele nos tem ensinado, e o Espírito Santo que habita dentro de você, e você faz parte da igreja, não é movido por Deus, é necessário repensar a fé, se arrepender, entender de como as coisas funcionam. A fé cristã, o entendimento do Evangelho, a graça que alcança a gente, isso transforma a gente de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. O legalismo, as nossas próprias forças, faz com que a gente mude o nosso exterior. Mas Deus transforma a gente de dentro para fora. A gente vive agora em uma outra realidade, como o Dogão falou aqui no início. Nós somos cidadãos do reino de Deus, cidadãos do céu, cidadãos celestiais. Vocês já ouviram isso várias vezes. A gente vive a famosa realidade do já e o ainda não. Muita gente já ouviu sobre isso também. O reino de Deus já chegou, está entre nós e nós temos experimentado desse reino. Nós vivemos em paz com Deus. Você pode ver isso em Romanos capítulo 5. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa paz era tanto um estado de reconciliação com Deus, como a convicção de que por conta disso está tudo bem. A ira reservada para o futuro não cairá sobre nós, porque nós temos paz com Deus e fomos justificados por Cristo mediante o seu sangue, o seu sacrifício. Então, a gente tem experimentado do reino de Deus que já chegou. Contudo, o reino de Deus ainda não é algo tangível. Ainda não chegou o dia em que Jesus virá para poder julgar as nações. Mas esse dia é breve. O avanço do reino de Deus não pode ser impedido, gente. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O reino de Deus avança e avança e avança. Ele não diminui. Embora tudo aquilo que a gente vê aponte para uma realidade diferente, onde a miséria só aumenta, a gente vê no nosso contexto como país que a gente tem milhões e milhões abaixo da linha da pobreza, vivendo miséria. A gente vê em contexto mundial tanta dor, sofrimento, morte. Ainda assim, o reino de Deus avança. Por mais que a gente possa achar que as coisas estão diferentes, as informações que chegam para a gente mostram outra coisa. Mas eu peço que vocês não se deixem enganar por aquilo que é visto. Porque o reino de Deus atua através de Jesus com a presença em nós. Isso é uma promessa do Senhor. O reino de Deus foi inaugurado na primeira vinda de Jesus e vai ser consolidado na segunda vinda. Consolidado com a volta do Messias, que vem para poder julgar céus e terra e as pessoas. Eu quero ler um outro texto com vocês. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda, que o homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é o maior dos arbustos, e torna-se uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm e se aninham em seus ramos. Como eu falei das comparações no início, Jesus não está dizendo que o reino de Deus é um grão de mostarda, ou que ele tem o tamanho de um grão de mostarda, mas ele está fazendo uma comparação sobre aquilo que cresce e expande, tomam proporções inimagináveis. O meu desejo, pessoal, é que, na verdade, é ver a manifestação do reino de Deus crescer entre nós e através de nós. Usando a comparação, isso começou como algo pequeno, mas há de tomar proporções inimagináveis. Não tente conter aquilo que não cabe dentro de você. Seja um agente de transformação de vidas. Que da mesma forma como a gente canta "Usa-me como um farol que brilha à noite", como ponte sobre as águas e como outras milhões e milhões de coisas. Que a gente possa enxergar as necessidades das pessoas ao nosso redor e intervir na realidade de morte que a gente consegue enxergar. Nessa realidade de morte que cerca as pessoas.
que Jesus, através da sua igreja, continue destruindo as obras do diabo. E que o reino de Deus chegue para essas pessoas como um temporal, daquele que a gente não consegue fugir. Sabe quando você está na rua e cai aquele temporal do nada? Que o avanço do reino de Deus sobre essas pessoas seja dessa forma. Não tem uma marquise, não tem um guarda-chuva, você não está de capa, não tem uma mochila para botar na cabeça, não tem nada. Ele chega e encharca. Como aquela canção que a gente canta aqui, Feroz, que ele vem como uma onda, que vem e passa por cima e molha você de uma vez só. Que esse seja o avanço do reino de Deus através das nossas vidas para alcance das outras pessoas ao nosso redor. Que a graça de Deus alcance essas pessoas como uma avalanche. Vocês já viram nos vídeos, em filme, que alguém faz um barulhinho do nada, desce um monte de neve e acabou. Não tem como impedir. Não dá para parar. O avanço da igreja de Jesus, o estabelecimento do reino de Deus e a expansão desse reino aqui entre nós é imparável. Porque é Deus quem faz. E ninguém pode impedir o Senhor de fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele planejou. Eu quero já chamar os músicos, para a gente estar finalizando. Não sei se vocês já notaram, aqui do lado de fora, a gente tem 3 banners: missão, visão e valores. Não necessariamente nessa ordem, né? Visão é onde a gente quer chegar. Missão é o que a gente vai fazer para chegar lá. E valores é aquilo que a gente não abre mão para chegar onde a gente quer. Eu queria falar um pouquinho sobre a nossa visão, bem rápido. Transformar as cidades pelo poder da graça, que nos leva a renunciar a descrenças e as paixões mundanas. Nos transforma para viver de forma sensata, justa e piedosa. E nos conduz à esperança. Vou ler mais uma vez. Transformar as cidades pelo poder da graça, que nos leva a renunciar às descrenças e às paixões mundanas. E nos transforma para viver de forma sensata, justa e piedosa. E nos conduz à esperança. Acredito que a maioria aqui faça parte dessa igreja. E daqueles que não fazem, eu tenho um convite aberto para que vocês possam fazer parte dessa comunidade junto com a gente. A gente quer transformar a cidade pelo poder da graça. A gente renuncia às descrenças, a gente renuncia às paixões mundanas. E isso nos transforma para viver de forma sensata, justa e piedosa e nos conduz à esperança, que é Cristo. A esperança que é o reino de Deus em nós, transformando a realidade das pessoas, transformando a cidade, pelo poder de um favor que é imerecido, que assim como a gente não fez nada para merecer isso que chegou até nós, essas pessoas também não fizeram. E ainda assim, a graça de Deus vai até elas. Porque é sobre graça, é sobre misericórdia. O Evangelho não é sobre fazer por merecer. O Evangelho não é sobre seu desempenho. Mas sobre Deus ter se feito homem, ter vivido em nosso lugar. Uma vida que gera justificação, porque Ele cumpriu todos os aspectos da lei e viveu de forma perfeita. Mas nós não. Então esse Deus que se fez homem, viveu de forma perfeita, Ele troca a recompensa da vida dele pela nossa. Nós que vivemos segundo os nossos pensamentos, segundo as paixões mundanas, segundo o desejo da carne, a gente vivia assim. E a recompensa para essa vida é morte. Mas para a vida de Jesus é vida eterna. Ele trocou com a gente. Ele tomou o nosso lugar. A morte que deveria cair sobre nós, a ira de Deus que estava destinada a nós, Ele levou sobre Ele. Para que a justiça que deveria ser dada a Ele como recompensa, caísse sobre nós. Para que nós, diante de Deus, fôssemos feitos justos. E Jesus como justo e justificador da gente.
Nós temos paz com Deus por causa de Jesus. O próprio Rei veio até nós em forma de servo. Essa é a descrição da primeira vinda do Messias que os judeus não esperavam. Não tinha aparência, não tinha formosura, nem beleza alguma para que nós o desejássemos. Contudo, ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que a gente nunca esqueça que a realidade do reino é presente por causa da presença de Jesus em nós, por causa da presença do Espírito Santo em nós. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está no texto de Mateus 28. Jesus é a personificação do reino de Deus. E Ele está com a gente. Jesus está com a igreja dele. Então que a igreja avance. Repetindo, que a gente enxergue a realidade das pessoas ao nosso redor e a gente intervenha nisso. Essa semana teve uma capa do jornal Extra, não sei se todo mundo viu, mas aquilo foi de cortar o coração fora. Se eu não me engano, era dentro de um caminhão frigorífico, as pessoas pegando osso para poder fazer sopa. Cara, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. É inadmissível a gente olhar essas coisas e ficar da mesma forma. É inadmissível a gente ver pessoas sendo escravas de Satanás, pessoas sendo mortas e torturadas e de toda forma opressão e maldade do ser humano e resultado do pecado e de outras milhões de coisas, e a gente não se comover com isso e a gente não tentar intervir nesse tipo de situação. Anunciar para essas pessoas que existe esperança, de que a realidade não é isso que elas vivem, de que o reino de Deus chegou, de que Jesus não é só aquele lá que está no topo do corcovado, que Jesus não é aquele que é pintado, aquele que está no filme, mas que Jesus é Deus e reina sobre nós. De que o Cristo que ressuscitou, Ele de fato tem poder para salvar. Ele transforma a realidade ainda hoje. E que através da igreja dele, através de nós, que somos cidadãos do seu reino, que somos seus filhos, essas pessoas possam ter acesso a essa esperança, a essa graça que salvou a gente e vai transformar essas pessoas, porque a mensagem é verdadeira. O reino de Deus chegou. Vamos orar? Meus irmãos podem vir para servir a ceia. Senhor, aqui diante de Ti está a Tua igreja. Dá pra gente um coração igual ao Teu, Deus. Transforma a nossa forma de enxergar as pessoas, enxergar as coisas ao nosso redor. Que da mesma forma como o Senhor olhou para a multidão e teve compaixão dela, que a gente possa ter compaixão das pessoas que vivem ao nosso redor. Usa a Tua igreja, Deus, para transformar essa cidade. Usa os Teus filhos como canais da Tua graça, como canais de bênção. Que pessoas possam ouvir do Teu Evangelho através da nossa boca e que essas pessoas sejam salvas para a honra e glória do Teu nome. Jesus, eu peço pela minha cidade, que o Senhor cure São Gonçalo, que o Senhor transforme a nossa realidade,
Que toda a imagem de uma cidade ruim, perigosa, violenta que a gente tem seja transformada. Que as pessoas possam ver o reflexo do teu reino aqui, através da tua igreja. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós. Transforma o nosso coração. E que todos os dias o teu Espírito esteja nos guiando para que a gente consiga estabelecer a tua vontade aqui na terra. Age através de nós todos os dias até a tua volta, Deus. Por favor, que nós, a Atos de São Gonçalo, também inclua a nossa plantação em Itaipuaçu, a plantação de São José e todas as outras que o Senhor tiver planejado. Que nós nunca deixemos de ser canais do Senhor. Que nós nunca deixemos de ser aqueles que levam a tua transformação na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que pode ceiar é aquele que é batizado, membro de uma igreja evangélica, que tem comunhão com o corpo de Cristo.